Graça e paz a todos da parte de Deus. Estou aqui mais esse dia aqui. Vamos fazer mais um vídeo, falar um pouco mais da palavra de Deus. E agradecer aos novos inscritos e aos que não se inscreveram aí, por favor, se inscreva, ajuda bastante nós. E ative o sininho, porque o YouTube ele não manda vídeo para ninguém, tá? Então se ative o sininho para você estar recebendo os nossos conteúdos, certo? Toda semana a gente vai querer tá colocando vou estar querendo colocar novos conteúdos aí, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do novo nascimento, né? Vamos lá. Então, hoje nós vamos começar vamos lembrar primeiro de um texto que Paulo vai dizer que é bom nós ouvirmos sempre a verdade, porque a verdade ela é segurança para nós, entendeu? E em Filipenses aqui no capítulo 3, o que ele vai começar falando? Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então Paulo vai enfatizar isso aqui. Ele não se aborrece, ele sempre vai estar escrevendo as mesmas coisas, que é segurança, certo? Para nós crermos, ouvir sempre a mesma verdade. Se perguntarmos para as pessoas sobre qual o tema principal da Bíblia, entendeu? Alguns vão responder que é religião, outros vão dizer que é um conjunto de regras, onde a Bíblia impõe sobre nós algumas regras, para que nós tentemos obedecê-las e então possamos agradar a Deus. Esse é um conceito que a maioria tem, mas esse não é o propósito da Bíblia, entendeu? Que é o Filho de Deus, Jesus, e o que ele veio fazer por mim e por você. E o texto que nós vamos ler, vamos ver qual a principal razão de Deus ter enviado o seu Filho. E nós vamos ver o que ele tem a dizer sobre nascer de novo, sobre esse novo nascimento. Entendeu? Porque o que acontece? Vocês lembram o que aconteceu lá em 2011 sobre as Torres Gêmeas, né? Então, foi uma catástrofe muito grande. E alguns dos que estavam ali conseguiu sobreviver. E se você for muitas entrevistas que você viu, que ouviu, que passou, muitos se diziam ter nascido de novo, porque conseguiu escapar, entendeu? Daquilo que muitos consideravam que era impossível escapar. Então eles falam, não, eu nasci de novo, porque o que aconteceu na minha vida foi algo inexplicável, algo que eu não consigo explicar, então realmente eu nasci de novo. Então essa expressão nascer de novo, que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, usa para definir algo muito importante, né? Do que sobreviver a alguma catástrofe. E Jesus vai tratar disso, que primeiro não tem a ver com religião, de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Depois, o que ele diz? Nascer de novo. E o mais importante, é o que você está ouvindo, né? E você que está vendo esse vídeo, tem certeza que já nasceu de novo? Então vamos lá, em Romanos, no capítulo 3, do verso 1 ao 21, vamos ler ele todinho, para vocês entender, para a gente compreender o que é esse nascer de novo, o novo nascimento. Então vamos lá. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer entre esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhes: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhes: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho.
Se vos falar de coisas terrestres e não cresces, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, tudo isso é uma conversa que Jesus tem com um homem, né? E aquele homem, apesar de ser mestre em Israel, tudo que Jesus disse para ele tem tudo a ver conosco. Tudo que está relatado nessa conversa é para todo ser humano que já um dia pisou aqui nesta terra, né? Nós vamos ver que em nenhum momento Jesus fala de religião ou fala, né, faça isso, você faz aquilo. E nós vamos ver então alguns pontos principais sobre isso. Primeiro, nascer de novo. Nascer de novo não é fazer parte de uma religião, seja ela qual for. Nós vemos Jesus, né, falando, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele não era apenas alguém que participava de uma religião, mas era uma autoridade entre eles. Ele tinha um alto nível perante aqueles da sua religiosidade. Era muito respeitado, ligado às lideranças das sinagogas. Os judeus se reuniam nas sinagogas para ouvir os fariseus, chamados de mestres da lei, o qual ele era um, né? Participavam com um grupo importante do Sinédrio, que era a suprema corte religiosa e política em Jerusalém. Nicodemos não era um qualquer, ele era um dos principais entre aqueles fariseus, entendeu? Ele não era um homem qualquer, ele era um dos principais. E às vezes nós achamos que participar de uma igreja, de uma religião, que fala o nome de Jesus, quer dizer que você tem algum relacionamento com ele. E nós estamos vendo aqui que o que Jesus fala para ele não é isso, entendeu? Não é você conhecer ele e ter um relacionamento com ele, isso não é verdade. Então, o segundo ponto é que nascer de novo não depende da nossa capacidade intelectual, por mais que eu tente convencer alguém. Eu não posso, entendeu? Agora, Deus fala através da sua palavra, que é as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Essa é a única regra de fé e de prática daqueles que nasceram de novo. Não existe nenhuma outra base que nós possamos nos fundamentar. Por isso, se formos atrás de pregações onde dizem reveladas por Deus e que não está fundamentada na Bíblia, nós estamos num terreno perigoso, entendeu? Então, isso é muito perigoso, porque se prega, ok, mas está fundamentado na Bíblia? É o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo? Então, tomamos cuidado. A gente tem que analisar aquilo que fala, como Paulo já dizia, aquilo que é pregado, entendeu? Vamos analisar, ver se realmente é bíblico. E naquela época eles não tinham o Novo Testamento, eles só tinham o Velho, onde Nicodemos sabia de tudo que estava escrito lá. Ele era conhecedor de todo o Velho Testamento, né? E terceiro, nascer de novo não é ter uma consideração por Jesus, como eu já disse. Toda religião tem uma estima por Jesus, toda religião conhece Jesus, toda religião fala de Jesus. Mas jamais passaram por isso que Jesus disse a Nicodemos, né? Jesus disse que quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Não é fazer parte de uma religião, seguir seus dogmas, suas regras, mas sim tem que nascer de novo, né? E olha o que Jesus fala do reino de Deus, aqui em Mateus 7, versículo 21. Vamos lá. O que ele fala? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Entendeu? Então, muitos falam amando de Jesus. Muitos falam em nome de Jesus, mas não amando dele. Entendeu? Falam,
falam em nome de Jesus, mas não porque Jesus está mandando ele falar. Entendeu? Como que está escrito aqui. E vamos pegar um texto aqui que, se olharmos para a realidade de hoje, vemos que é real. E esse texto foi escrito muito antes de Jesus, que está lá em Jeremias, no capítulo 23, vai do verso 30 ao 32. Isso, os profetas de antigamente, eles pregavam o que iria acontecer. Mas você pode ver que no Novo Testamento não existe mais esse profeta. Eles profetizam apenas o Evangelho de Jesus Cristo. Entendeu? Por isso a diferença. Então vamos lá para Jeremias, capítulo 23, verso 30 ao 32. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Então, aqui, Deus que está falando através do profeta Jeremias, certo? E profeta, como eu disse, não é aquele que prega algo que vai acontecer no futuro. Também um falso ensinador, pois associamos profecias com algo que vai acontecer. Mas isso aí era o profeta do Antigo Testamento. Mas a profecia é aquele que fala sobre os ensinos deixados por Cristo nas Escrituras, que é o profeta do Novo Testamento. Você não vê nunca Paulo, e os apóstolos profetizando que vai acontecer alguma coisa na vida de alguém. Não, eles sempre profetizaram o quê? O Evangelho de Jesus Cristo, que é para a salvação das nossas almas. E quarto, nascer de novo não é fazer algo. Religião é fazer algo. Esse é o grande problema. Na religião você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, indo os outros te julgando, porque se não fizer você está fora do ensino, entendeu? E para Deus te ouvir você tem que fazer, porque senão Deus não te ouve. Se você não estiver andando com as regras da religião, Deus não vai te ouvir. E depois, quando você morre, aí ele coloca na balança. Se o que você fez, vamos ver se o que ele fez, as coisas boas são maiores do que as coisas ruins. Se as coisas boas foram maiores, ele vai para o céu. Se não, e nascer de novo não tem nada a ver com fazer ou deixar de fazer, E Nicodemos, ele valoriza muito os feitos de Jesus. Mas Jesus parece que não se importava, não considerava muito isso com o que Nicodemos falava, dos feitos dele. E, de novo aqui, em Mateus 7, no verso 15, 21 e 22, olha o que Jesus fala. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então aqui Jesus diz que os que falam em nome dele, com os falsos ensinos, e que tudo isso não vai adiantar de nada, entendeu? Pois não nasceram de novo. Então não adianta você pregar e você está ensinando uma falsa profecia. Você não está falando do verdadeiro evangelho. Então você tem que ensinar a pessoa a um novo nascimento, que é crer no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E voltando lá para Nicodemos, Jesus deixa bem claro para ele que, pois mesmo ele sendo um grande religioso, não iria adiantar nada se ele não nascesse de novo. Nicodemos não entende isso, Por isso que ninguém consegue entender pela sua própria sabedoria. Ele era uma pessoa que tinha um alto nível de conhecimento nas Escrituras, mas não entende nada, não estava entendendo nada do que Jesus estava dizendo. Aqui no João, nesse mesmo verso dele, em João capítulo 3, aqui, que fala sobre ele. Quer ver? Aí aqui, novamente, o que Jesus fala com ele? Nos versos 4, 9, 10, 11 e 12.
Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos respondeu e disse: Como pode ser isso? Né? E Jesus respondendo disse-lhes: Tu és mestre de Israel e não sabe disso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não cresces, como crereis quando eu falar das celestiais? Então, nascer de novo é uma necessidade de todo mundo. Aquele que vier antes de Jesus, apesar de não ter compreendido do que era nascer de novo, e todos após Jesus. Entendeu? Porque quem era antes de Jesus já olhava para frente, olhava para Jesus. E hoje nós estamos aqui, nós olhamos para trás, também olhando para Jesus. Entendeu? E o que Jesus diz no verso 3? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Entendeu? E nos Salmos, vamos ler agora os Salmos, que vai dizer dessa realidade com a qual nós nascemos. Aqui no Salmo 51, verso 5. O que vai falar? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Você entendeu? A Bíblia diz que nós somos corrompidos desde o nosso nascimento. Nós nascemos em pecado. Então nós estamos separados de Deus, entendeu? Por ter nascido nesse pecado. Por causa dos nossos pecados, desde o nosso nascimento, nós estamos separados de Deus. Jesus vai falar isso também para Nicodemos, no verso 19 e no verso 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Jesus, que é a luz do mundo, veio para nos dar um novo nascimento. Só que muitos não vão nascer de novo, e por consequência tem o julgamento que o próprio Cristo estabeleceu. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, entendeu? Mais o pecado do que a luz, do que Jesus, porque as suas obras eram más. Mas o que é esse pecado, né? O que é? A Bíblia fala dele aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. O que é esse pecado? Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, esses aqui não vão herdar o reino de Deus. E lá em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 15, também nós vamos encontrar isso aí, quer ver? Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E ninguém está isento de cometer esses pecados, mesmo aqueles que nasceram de novo, né? Todos nós estamos sujeitos a cometer todos esses pecados, porque nós ainda estamos vivendo aqui nessa terra, estamos habitando em um corpo carnal. Mas por nós ter nascido de novo, nós cremos em Jesus Cristo, nós estamos perdoados, entendeu? Isso não quer dizer que nós vamos viver na prática do pecado. Não é isso. Não é isso. Porque Paulo mesmo se dizia pecador, até no último momento da sua vida. Então nós somos pecadores. Só que Cristo já nos perdoou. Se por acaso a gente cair num pecado inconscientemente, Jesus já tem nos perdoado. Nós vamos ao pé de Deus e vamos nos reconciliar com Ele. Nascer de novo é uma ação do Espírito Santo. E Ele fala pela sua palavra, que é viva e eficaz. E Ele tem o poder de entrar em nós e nos revelar o como nós somos pecadores. Como não podemos fazer nada, mas como Cristo já fez tudo por nós na cruz. Essa é a diferença. A partir do momento que nós cremos no que Ele fez, então nós nascemos de novo. E nós sabemos que naquele dia, quando nós estivermos frente a frente com Ele, quando ouvirmos o Evangelho e não cremos, vamos prestar conta disso. Ah, Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu profetizei, eu preguei, eu orei, né? Tudo isso será em vão. E se você não crer no verdadeiro Evangelho de Jesus, não vai te adiantar de nada.
Mas muitos vão dizer: Senhor, eu fui um pecador na terra. Eu não consegui seguir tudo que tu me ordenaste. Mas um dia eu ouvi falar da tua graça. E a palavra diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça, que é o novo nascimento, totalmente de graça. Não envolve mérito, pois nós não somos capazes, entendeu? De fazer alguma coisa para nos salvar. Nós não temos mérito nenhum, pois eu não consigo obedecer a Deus. Eu não consigo obedecer a Deus nem nada, em nada. Então, por isso é de graça, entendeu? Vamos lá de novo aqui, ó, em João. O que ele fala? Em João 3, no versículo 16. O que ele fala de novo para Nicodemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa linda. E para que Deus deu o seu Filho, né? Para todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Né? Não é aquele que participou de uma religião, não é aquele que obedeceu os ensinamentos de uma igreja, ou aquele que faz alguma coisa. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz, eu profetizei, eu preguei, eu orei, eu expulsei demônio. Não, Deus não falou. É todo aquele que crê no verdadeiro evangelho tem a vida eterna. Entendeu? Em Efésios 2, 8 e 9, olha que coisa linda que Deus fala aqui em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Entendeu? Agora, para a gente finalizar, esse texto fica muito claro. Muito claro. Não tem como não entender. Entendeu? Agora eu faço uma pergunta para você. E você, né, que está vendo, ouvindo esse vídeo, assistindo, você já nasceu de novo? Você já teve esse novo nascimento? Já creu no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? Ou você está preso ainda à religião, aos ensinos de uma religião, onde lá tem vários ensinamentos que você tem que obedecer, que você tem que fazer, que você tem que... Entendeu? E como que tá? Porque se você pensa que não peca, que não tem pecado, se você pensa que está se esforçando para ir para o céu pelo seu esforço, então você não nasceu de novo. Você não creu no verdadeiro evangelho de Deus. Porque você vai se esforçar, é como aquela velha história, vai morrer na praia. Vai nadar e morrer na praia. Você tem que crer no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Esse é o novo nascimento. Entendeu? Esse é o novo nascimento. Tá, meus queridos? Então, tá aqui mais um vídeo. Na descrição do vídeo aí tem meu e-mail, tem meu WhatsApp. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, só entrar em contato comigo, tá bom? Deus que abençoe e até a próxima.